Cuba estava comprando petróleo da Venezuela, e porque a Venezuela estava entregando petróleo para Cuba baratíssimo, né, para o Maduro, para ajudar o pessoal lá dos Castro, lá do Dias-Canel, só que Cuba deixava os habitantes todos no escuro, né, e pegava o petróleo e revendia, para ter dinheiro, para dar dinheiro para os cupincha deles lá, para dar dinheiro para o mecanismo de repressão lá de Cuba. Olha essa notícia que saiu aqui na Infobae, né, que é uma mídia da Argentina, né? Como o regime cubano revendia grande parte do petróleo importado da Venezuela para financiar o próprio governo. Olha que coisa, meu amigo, que absurdo isso, hein? Então, no final das contas, é muito pior do que a gente imaginava. Que Cuba já vivia através do favor da Venezuela, a gente já sabia. Mas parece que é pior do que isso. Até o dinheiro da própria ditadura cubana vem, em parte, do petróleo venezuelano. Ou seja, a Venezuela estava sustentando Cuba. E isso é um problema, tá? Porque é capaz desse pessoal querer fazer isso com o Brasil agora. O Lula ama esse pessoal, né? Então tá aqui, ó. Saiu uma informação nova nessa história toda, né? A gente já sabia que Cuba só tinha capacidade de se manter mais ou menos muito mal, porque a Cuba está sem energia elétrica, está com apagão há um monte de tempos lá, né? Já tem muitos apagões em Cuba e coisa e tal, porque recebia petróleo da Venezuela a preços subsidiados, na verdade quase que de graça, né? É uma ajudazinha, vocês sabem aquilo que eu expliquei para vocês, todos esses comunistas de cabeça branca aqui na América Latina, não é só no Brasil não, tá? Aqui no Brasil tem um monte de comunista de cabeça branca, mas na América Latina todo, esses comunistas de cabeça branca, todos eles encaram o regime do Fidel Castro como assim o máximo. É isso que eles sonham, eles queriam que o Fidel Castro fez, que o Fidel Castro chegou lá e fez uma revolução, viva la revolução, e não sei o que lá, e tomou o controle, e nacionalizou a porra toda, não sei o que, quebrou o país, né? Quebrou completamente o país. Mas esse detalhe eles não gostam de falar, porque na verdade, é assim, quebrou o país para a população não tem dinheiro, não tem emprego, não tem porra nenhuma. O regime, o pessoal comunista, tá todo mundo rico lá em Cuba, né? Então é o que eu falo para vocês, comunismo funciona. Pro cara do regime, pro líder do regime, pra galera que tá ali debaixo dele, ali, né, na proximidade do poder, funciona bem pra caramba, amigo. Tá todo mundo rico lá em Cuba, cara. Essa turminha, tá todo mundo rico, né? E o sonho do Lula, do Maduro, do Fidel, do Hugo Chávez, desses comunistas todos de cabeça branca aqui da América Latina, o sonho deles era repetir isso no resto da América Latina. Então o Maduro continua ajudando a Venezuela, como o Lula ajudou, como a Dilma ajudou também, né? Aí agora, a gente ficou sabendo por que a Venezuela continuava mandando petróleo para Cuba e mesmo assim Cuba estava com apagão, estava com dificuldade de manter a eletricidade. Agora a gente sabe, porque a Venezuela mandava o petróleo para Cuba e Cuba, ao invés de usar esse petróleo para botar energia elétrica na ilha, revendia esse petróleo. Aqui, ó. Os ativistas Rolando Cartaia e Javier Larrondo assinalaram à Infobae que a ditadura canalizou o ingresso do comércio de petróleo para o fortalecimento do controle estatal em meio de corte de energia e aumento dos protestos, né? Então tá aqui, ó, a ditadura de Dias-Canel em Cuba implementou um esquema sustentável de revenda de petróleo recebido da Venezuela e permitiu obter recursos para manter o seu aparato repressivo, segundo revelações de fontes oficiais estadunidenses que confirmaram à Infobae os reflexos referentes ao exílio cubano, ou seja, pessoas no exílio cubano que falaram isso para os Estados Unidos, né? De acordo com um funcionário citado pelo periódico Miami Herald, o regime cubano revende cerca de 60% de todo o petróleo importado da Venezuela, desde finais de 2024 a 2025. As operações que geraram ingressos milionários para a elite governante, ou seja, a Venezuela continuou mandando petróleo para Cuba. Então como é que Cuba está com falta de energia elétrica, está tendo apagão? Por quê? Porque o pessoal, ao invés de pegar e consertar as coisas, né, revendia o petróleo para botar dinheiro no bolso deles, né? Cara, que coisa impressionante, bicho. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? A manobra foi corroborada por Rolando Cartaia, do Observatório Cubano de Conflitos, que implicou na reexportação de 40 mil barris diários a mercados asiáticos. A China, na verdade, né? O impacto da captura do ditador venezuelano o Nicolás Maduro, no dia 3 de janeiro desse ano, né, foi imediato em Cuba. O pessoal descreveu isso como que o único petróleo que ainda chegou na ilha desde então é o do México, que não cobre as necessidades cubanas, mas tem permitido ao regime oferecer um pouco de eletricidade de 12 a 15 horas em Havana e até 30 horas nas províncias, né?
Nesse contexto, a administração da Cláudia Sheinbaum argumentou que os envios de petróleo para Cuba têm um caráter humanitário. Porém, algumas fontes distintas agora do governo mexicano avaliam suspender esse envio dado a pressão internacional. A pressão internacional, entenda a pressão do Trump, né? O Trump quer que o México pare de mandar petróleo para lá. O monitor mensal de protestos realizados pelo Observatório Cubano de Conflitos mostrou um crescimento das manifestações vinculada aos apagões. Os cortes elétricos têm sido um fator que mais irritou os cubanos através dos anos, porque você não pode dormir, não pode conservar alimentos, não pode ter geladeira, não pode cozinhar, afeta a bombas de água, né? Ou seja, isso tudo indica que a situação de Cuba é ainda pior do que a gente imaginava. Porque muito do petróleo que ia para lá não ia, acabava não sendo usado para a população cubana, para fazer luz, não, era revendido para dar dinheiro para o pessoal da elite aristocrática socialista lá de Cuba, né? E olha só, Trump agora está acenando com um acordo para Cuba e diz que investimentos da China na Venezuela são bem-vindos. Ele está querendo chegar num acordo com relação a Cuba. Ele tem essa capacidade agora, porque ele sabe que Cuba não gera dinheiro nem para sustentar o aparato do governo deles lá. Eles só tinham esse dinheiro porque estavam revendendo o petróleo da Venezuela. Aqui, ó, Cuba prevê apagar um recorde com 63% do país simultaneamente após pressão de Trump. Com a Venezuela parando de mandar petróleo para Cuba e o México parando de mandar petróleo para Cuba, Cuba não vai ter mais energia para nada, né? E não pode vender também, não vai ter dinheiro para a equipe lá do pessoal, né? Agora, qual que é o problema dessa história toda aqui? O problema dessa história toda aqui é o Lula, né? PT sai em defesa de Cuba e classifica a ordem de Trump sobre petróleo como ameaça criminosa. Em nota divulgada pela Executiva Nacional no sábado, dia 31, o Partido dos Trabalhadores reagiu à ordem executiva do Trump, que pode resultar em um bloqueio das importações de petróleo de Cuba. O PT classificou a medida como ameaça criminosa, ou seja, ele quer que Cuba continue recebendo petróleo dos países amigos de forma subsidiada, né, quase de graça, para revender esse petróleo para a China, para poder alimentar o bolso dos ditadores lá de cubanos e coisa e tal, né? E aí qual que é o meu medo nessa história? O meu medo é que daqui a pouco vai o Joesley Batista lá para Cuba oferecer de vender petróleo do Brasil lá em Cuba também, a preços subsidiados e não sei o que lá, não sei o que lá. É lógico que o Lula vai tentar fazer isso. Eu espero que não consiga, mas que ele vai tentar fazer isso é evidente. O Lula ama ditadores lá de Cuba, né? No texto, o partido afirma prestar total apoio à República de Cuba ante as ameaças sofridas pela administração de Donald Trump e diz defender a soberania e a autodeterminação do povo cubano. Que porra de soberania é essa? Que Cuba tem que depender de petróleo de outros países. Como é que funciona esse negócio de soberania que depende de outros países para você ter soberania? Que porra é essa, né? O problema de Cuba é o comunismo. Como eu expliquei para vocês, comunismo inevitavelmente leva à ineficiência econômica, leva ao fracasso, leva ao colapso, né? E ainda mais com uma elite corrupta como você tem em Cuba, uma elite corrupta que é muito parecida com a do Brasil, a da Venezuela, da Colômbia, desses países comunistas todos aqui na América Latina, né? O bloqueio unilateral criminoso há mais de 65 anos. É muito engraçado como é que o pessoal insiste nesse papo de que o bloqueio econômico dos Estados Unidos que causa o problema econômico em Cuba, né? Sendo que, lembra, Cuba era um dos países que mais fazia comércio com os Estados Unidos, era um dos países mais ricos da América Latina, Cuba, antes da Revolução Comunista lá, né? E aí foi a própria ilha que cortou comércio com os Estados Unidos, porque não queria fazer comércio com um país capitalista e coisa e tal. Aí depois disso se ferrou, é verdade. Mas a verdade é a seguinte, Cuba pode fazer comércio com qualquer país no mundo, só não pode vender para os Estados Unidos. E eles continuam chorando por conta disso. Não é isso que causa o problema. Cuba pode vender para o Brasil, pode vender para a Venezuela, pode vender para qualquer lugar do mundo. Mas não adianta, porque eles não produzem nada. E não produzem nada por quê? Por causa da questão do cálculo econômico. Sem o cálculo econômico, você não tem eficiência econômica, e sem eficiência econômica, você acaba com uma sociedade que não produz porra nenhuma, que é o caso de Cuba. Cuba tem um dos solos mais férteis da América Latina, para plantar cana, para plantar qualquer coisa. Só que lá a terra é do Estado, né? O Estado que controla a coisa. Aí você já adivinha o que acontece. Tem muita corrupção, muita amizade, escolhe a pessoa por apadrinhamento e não sei o que lá. Resultado final, não colhe porcaria nenhuma, não consegue colher nada significativo e acaba sendo esse fracasso que a gente vê lá em Cuba, né? Enfim, o PT tem falado isso, é verdade seja dito, o Lula não falou nada ainda, mas pode ter certeza que a vontade do Lula é ajudar a Cuba também. O fato é, será que o Lula sabe disso? Tá vendo esses carros todos aqui aguardando para abastecer no posto lá em Cuba, né? Porque não tem petróleo para os cubanos, né? E não tem petróleo para os cubanos
porque o pessoal do regime revendia o petróleo para a China para botar dinheirinho no bolso, meu amigo, dinheirinho no bolso deles que é importante, foda-se o povo cubano. É assim que pensa todo comunista, né? Comunismo dá certo para o gerente, pro presidente comunista, pro grupo comunista, dá certo pra caramba. Não dá pro povo, o povo se ferra completamente. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né?